Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos falar um pouco sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento ou um derramamento de poder do alto pela instrumentalidade do Espírito Santo, para que o crente seja ingresso, numa vida de profunda adoração a Deus e de eficiente serviço a Deus. Uma ferramenta de capacitação poderosa espiritual para o desenvolvimento do trabalho, da vida cristã. É uma promessa de Deus. Lucas 24:49 diz: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós vemos aqui o batismo como revestimento de poder. Também João, capítulo 14, versículo 16, diz a palavra de Deus: Um pouco não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então Jesus fala da sua partida e também do envio do Espírito Santo para continuar com a igreja e para que a igreja possa levar adiante a sua missão. Então o Senhor, Ele batiza aos crentes, batiza os salvos com o Espírito Santo para que possamos viver essa vida de eficiente serviço a Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus, já após a sua ressurreição, falando com os discípulos, ele fala do propósito desse derramamento de poder, desse revestimento de poder, para que sejamos testemunhas de Cristo, para que possamos testemunhar da sua palavra. Também Atos capítulo 10, versículo 46, diz: E ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, nesse caso aqui, esse episódio na casa de Cornélio, capacitou aquele povo ali a glorificar a Deus, a magnificar a Deus, algo que é observado também lá no dia de Pentecostes, onde aquela multidão ali presente ouviam os irmãos em línguas falando das grandezas de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é uma promessa, Como já temos falado, é uma promessa de Deus. Nós encontramos, por exemplo, em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Então nós temos aqui esta promessa gloriosa do Espírito Santo, Deus prometendo o batismo com o Espírito Santo. Também o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele diz, ou melhor dizendo, João Batista, na sua pregação, ele diz assim: Em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns acreditam que fogo aqui significaria o juízo do inferno, mas aqui o Senhor está falando do fogo purificador do Espírito Santo, desse ato simbólico
A palavra de Deus, ela apresenta o fogo com vários significados, com várias simbologias, inclusive a ação de purificar. Por vezes nós encontramos, assim como o fogo purifica o ouro, a prata purificada pelo fogo. Então esse batismo com o Espírito Santo é para a nossa purificação. E em Atos capítulo 2, versículo 1 a 13, uma passagem bem conhecida, também fala do cumprimento desta promessa. 50 dias após o Senhor ter ressuscitado, e também era a festa de Pentecostes, o Senhor Jesus ele morreu durante a Páscoa, e a festa de Pentecostes era celebrada 50 dias após a Páscoa. Então, exatamente também 50 dias após a ressurreição de Cristo Jesus, o Senhor cumpre essa promessa. Os irmãos estavam reunidos no cenáculo e veio o poder de Deus. Os irmãos podem observar Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. Então, qual é a finalidade do batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo? A finalidade, o objetivo é revestir o crente de poder para uma vida de amor e serviço a Deus. Então, o objetivo do batismo com o Espírito Santo é revestir o crente para uma vida de poder, uma vida de serviço a Deus, como já citamos aqui. O texto de Atos, ou melhor, de Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, Então, o objetivo não é para que alguém corra, suba em colunas, em paredes. O objetivo é revestir o crente de poder para a pregação do Evangelho. Nós não estamos falando aqui, trazendo um julgamento sobre as emoções, porque aí cada pessoa ela manifesta de uma forma esse recebimento, de acordo com, muitas vezes, o seu temperamento. O sanguíneo, ele é mais empolgado, já o melancólico já é mais calmo, e aí vai influenciar, sim, quando o crente recebe o batismo de poder, vai ter uns que vai ter uma manifestação mais empolgada, e nós devemos lembrar também do que Jesus falou a respeito da mulher pecadora, que por muito ser perdoada, por causa do perdão que recebeu, ela chorava aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos e beijava os seus pés. Então, vamos dizer assim, esta empolgação vai ter a ver também com esse sentimento de perdão. Quando nós falamos de objetivo, é o objetivo que Deus nos dá. O objetivo do batismo com o Espírito Santo é nos capacitar para vencer o pecado, nos capacitar para vencer o mal, nos capacitar para pregar o Evangelho e não para um movimento esotérico, E aí até mesmo aqueles que são mais, vamos assim dizer, como já falamos, emocionados, eles podem controlar esta ação e entender que o objetivo do batismo com o Espírito Santo, do derramamento de poder, é esta capacitação para pregar o Evangelho e para vencer o diabo. Nós já lemos também Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus diz: ser-me-eis testemunhas, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha. Então é para isso
né, o objetivo do batismo com o Espírito Santo. Então, quem são os candidatos ao batismo, ou quem pode receber o batismo? Todos os que creem, né? Então, para todos os que creem no Evangelho, que creem no poder de Deus, esses podem receber, né? Então, se alguém não crê na atualidade, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo, obviamente não vai receber, né? Se alguém não valoriza, obviamente não vai receber. Então, é para os que creem, que buscam. Atos 2:17 diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Então é para todos os que creem. Aqui é o cumprimento da profecia feita em Joel. Então, o batismo com o Espírito Santo ele é uma experiência distinta da salvação, ou seja, o batismo ele é subsequente, assim nós cremos, à salvação. Então, como receber este glorioso batismo, né? Como receber? Como eu faço, né, para receber o batismo? Primeiro passo, né, que nós já falamos, é fé, né? Primeiro passo é crer. É necessário crer que o Senhor Jesus ele tem esse poder para nos batizar e crer que é para nós, né? Gálatas 3,14 diz que para que a bênção de Abraão chegamos aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito, né? Então é pela fé que nós recebemos esta promessa do Espírito. E também um outro passo, não menos importante, é muito necessário para o recebimento deste batismo com o Espírito Santo, dessa promessa gloriosa, é obediência ao Senhor, né? Então, a obediência ela é extremamente necessária. 5:32 de Atos diz assim: E nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, se eu não vivo ou não viver uma vida de obediência, dificilmente eu receberei esta promessa, né? Receberei o Espírito de Deus em minha vida. Então, é preciso ter fé, também obediência. E é preciso, um outro passo, esperar essa promessa. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Então, o Senhor falando aos seus discípulos, e é válido para nós, é necessário que esperemos esta promessa e orar com perseverança. Versículo 14, capítulo 1 de Atos: Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, perseverança na oração, né? Crer, né, o primeiro passo, né, obediência, esperar com perseverança esta promessa se cumprir. E também em unidade, né, amor fraternal. Aqui nesse versículo 14, fala que eles estavam unanimemente, né? Isso fala de unidade, no mesmo propósito, juntos e cuidando da nossa vida espiritual, né? Se nós não tivermos o cuidado da nossa vida espiritual, não poderemos receber. Ou seja, a nossa vida material a gente cuida, a gente se alimenta, a gente zela pela saúde. Da mesma forma deve ser a vida espiritual, e o mundo não pode receber.
João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então, um outro passo muito importante é que nós cuidemos da nossa vida espiritual. E eu já até citei, mas de uma forma mais enfática agora, é necessário ter sede, desejar, querer muito, né, ser batizado. Então é necessário ter sede pelo poder divino. Vamos ver aqui, Lucas capítulo 11, versículos 5 até o 13, diz assim: E disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo que, indo procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, não tenho o que apresentar-lhe. E eis que, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-nos para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, porque é seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação e lhe dará tudo o que lhe houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ao que pede recebe, ao que busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Qual é o pai dentre vós que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então é preciso desejar, insistir. Nós vemos aqui uma insistência crescente, como ele diz: ao que pede, recebe, né? Então manifestou interesse. Ao que busca, encontra. Então, alguém pediu, buscou, nós vemos que as ações elas vão se tornando mais intensas. O pedir apenas é uma manifestação de interesse, o buscar é ir em busca, né? Fazer algo mais. Se você pediu, alguém lhe prometeu, então você vai buscar aquilo que alguém já lhe disse que lhe dá. E ao que bate, né, fala da insistência, né? Então, receber o batismo com o Espírito Santo fala de desejar muito, de querer, de insistir, de não desistir. Então, nós cremos sim que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, como todas as vezes que a Bíblia fala do batismo com o Espírito Santo, está relacionada ao falar em outras línguas. Está isso em Atos 2:4. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. 10:45, também nós vemos o batismo com o Espírito Santo relacionado com falar em línguas. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas, magnificar a Deus. E também é isso, né? Então nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, né, a evidência é o falar em língua, é a evidência inicial de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Inicial porque vai existir durante a vida outras evidências, como a santificação, a separação do pecado, uma vida submissa a Deus, submissa à palavra de Deus. Tudo são evidências subsequentes, né? Nós estamos falando de uma evidência inicial. Então, a plenitude do Espírito produz
uma vida abundante e transbordante, é o que falamos, né? Que são evidências subsequentes. Então, a plenitude do Espírito produz vida, né? E vida abundante. Vamos ver aqui Romanos, capítulo 2. Portanto, é inexcusável que quando julga o homem, quem quer? Deixa eu só corrigir, irmãos, desculpa. Romanos 8, versículo 2. Né? Fiz uma pequena confusãozinha aqui, desculpe. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito Santo, a ação abundante do Espírito Santo produz vida em nós e poder para vencer. A ação do Espírito Santo nos dá poder. O Atos capítulo 1, versículo 8, já citado, diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. 4:33 de Atos também diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Isso é a ação do Espírito Santo. Os apóstolos testemunhavam com poder, com autoridade, com intrepidez, a respeito do testemunho da ressurreição de Cristo. E também o Espírito Santo, ele produz em nós santidade, ele nos leva a nos santificar, até porque o próprio nome já sugere isso, Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em mim, ele vai me santificar, vou ter uma vida santificada. Romanos 1:4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, para a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, nosso Senhor. 8, já citamos aqui, que em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Se me livrou da lei do pecado, me conduziu a uma vida de santificação. Que Deus em Cristo nos abençoe. Busquemos sempre esta vida abundante no Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado, saiba que a promessa é para você. Siga esses passos, busque com insistência, com fé, com temor. Se você já foi batizado, desfrute desta vida abundante, desta vida plena que está à disposição pela presença do Espírito Santo. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós, em nome de Jesus.